Começou mesmo ou ele estava matando mosquito? Gente, esse aqui é um quadro semanal da gente que se chama Fala Rudá. Fala Rudá porque eu que falo, por isso é Fala Rudá. Além disso, é porque eu vou estar conversando com vocês. Então, como é que vai funcionar a partir de agora? Vocês mandam as suas perguntas. Se quiser mandar agora, aqui mesmo, vocês estão assistindo, manda uma mensagem falando, Rudá, comenta tal coisa, fala tal coisa, né? E daqueles temas que a gente trabalha, que você já conhece. Ou então através do número de WhatsApp que você acessa com o número que vai aparecer agora na tela. É só mandar pergunta e a nossa equipe censora vai censurar ou não você. Então mande. Rudá, como a arte se tornou uma forma de resistência política? Você sabe que a arte sempre teve ligação com a política, né? Porque a arte é uma expressão... quase sempre como uma alegoria, a não ser quando houve uma concepção política ideológica da União Soviética que valorizou o realismo político. Mas desde que a gente teve no mundo a fotografia, aquela ideia de que, por exemplo, a pintura... e aí todas as outras expressões artísticas seguiram essa visão, né? Deveria copiar de maneira mais fidedigna possível a realidade, né? Como a gente via. Isso foi por espaço, né? Porque você já tinha fotografia registrando. Depois, no século XX, com a concepção, que você já tinha algumas alegorias, né, a respeito, mas com a concepção vinda da psicanálise, né? Você começa, além de não ter mais a obrigação de registrar a realidade com total fidelidade, vem a ideia de que há um mundo paralelo àquele que a gente vê, que é o mundo dos sonhos, né? Que é o mundo do inconsciente, né? Que às vezes a gente não toca, né? Mas que faz a gente ser o que a gente é, né? Mais recentemente, inclusive, dentro da ciência, veio a compreensão de como é que a gente forma a visão. E se descobriu que a gente tem câmaras dentro do nosso cérebro, que é chamado de V1, V2 e tal, e a V5, que é a mais fantástica de todas, é quando a gente olha para alguma coisa e ela está na penumbra e a gente não enxerga muito bem o que está acontecendo ou lendo, né? E aí... esse V5 tem o papel de trazer da nossa memória visual algo que se pareça com aquilo que a gente está vendo e ele faz uma adaptação. Então, às vezes, a gente não vê a cabeça de uma pessoa no mundo real, mas o cérebro constrói a cabeça e a gente acha que aquilo é verdade, né? Ora, então, a ciência mesmo trouxe para a gente, as tecnologias, essa dúvida se aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha que é real, ele de fato acontece ou é uma produção da ideologia da nossa mente, né? A arte acompanha isso, portanto, principalmente já na virada do século XIX e XX, mas principalmente a partir de 1920 em diante, tem essa ideia de que a gente não tem que necessariamente, pela arte, descrever o real, com exceção, obviamente, do que eu já falei da União Soviética. E isso é uma dimensão política da arte, né? É uma dimensão em que a arte está falando de um mundo possível, de um mundo utópico, de um mundo que eu penso, contradizendo aquilo que a gente vê. Ora, se a arte fala de algo, ou até criticamente, de algo que não é o real, isso é política, né? Isso significa eu discutir a mudança do mundo, né, a partir da força do meu olhar, né? Então a arte sempre teve um contato com a política. Imagino que você esteja perguntando também sobre o vínculo com a política ideológica, com a extrema-direita, direita, esquerda, extrema-esquerda. Bom, eu diria que isso é uma derivação do discurso artístico, que ele é sempre político, até quando ele parece neutro. O lulismo é uma forma de fazer política dentro das características da política brasileira ou também é um culto à figura do presidente Lula? Então, são as duas coisas juntas. Primeiro, porque a característica da política brasileira
é personalista, né? Você entra numa cidade pequena ou grande, você vai ver lá o nome da escola de uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Poderia ser professor, mas na maioria das vezes não é. É a filha do político. Então, assim, a cultura política brasileira é toda marcada por nomes, né? A gente não fala de programa de partido, a gente fala o candidato é tal, né? Então, essa é a primeira questão, né? A segunda é que o lulismo, ele se organiza a partir da figura do Lula. É uma situação constrangedora, porque o PT nasceu contra o brizolismo e o trabalhismo, contra, né? Porque personalista, e era uma condução, uma tutela de pessoas de classe média falando para os trabalhadores, e não trabalhava com a autonomia do trabalhador. E também era contra a União Soviética. É bom frisar isso, contra a União Soviética. Eu sou fundador do PT, então eu sei muito bem por que a gente fundou o partido, né? Porque também a União Soviética tinha no Estado, uma força política que não dava liberdade para os trabalhadores, né? Falava pelos trabalhadores, até no planejamento econômico, definia quanto que tinha que produzir na agricultura, quanto que tinha que ser a produção na indústria. Quer dizer, aquela ideia de todo o poder aos sovietes da Revolução, ele sumiu, né? Em 1921 já não existia mais esse todo o poder aos sovietes, né? Então, o PT nasceu contra essa visão e por isso que chama Partido dos Trabalhadores, né? O que eu estou querendo dizer é que o lulismo faz parte de uma vertente da tradição política brasileira, né? Que é uma versão de conciliação de classes ou de conciliação pelo topo das elites culturais, políticas, econômicas, né? Essa é da tradição política brasileira. A independência foi feita por um português, que era Dom Pedro I, filho do Dom João, para voltar para Portugal, né? A República foi feita através de um golpe de Estado, né? Não teve povo nessa situação. A nova República foi inaugurada por uma eleição indireta, né, dentro da ditadura, de um acordo de elites que se chamava Nova República. Então, assim, essa é uma tradição, né, política importante, né? E o personalismo, né? O lulismo tem um pouco essa lógica, ele é o fiel da Nova República, a manutenção do acordo de elites de 84, 85, e é extremamente personalista, tanto que gera uma vertente extremamente fanática, né? Que fala, se criticar o Lula, o Bolsonaro volta, quer dizer, é um estilo meio Nostradamus, né? É isso.